Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão especial Eleições 2022, ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp. O número está aí na tela, 991637905. Temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766. E também o nosso e-mail, gama@riopreto.com.br. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você também pode acompanhar o nosso programa em tempo real. Bom, e no programa de hoje, como eu disse, vamos repercutir o resultado das eleições deste domingo, né? Todo mundo aí já sabe, teremos segundo turno tanto para presidente da República quanto para o governo de São Paulo, que depois de quase 30 anos não terá mais o PSDB à frente aí do governo, né? E consolidado o resultado das urnas, Rio Preto novamente não conseguiu eleger uma bancada representativa como já teve em anos passados. A cidade elegeu um único deputado federal, Luiz Carlos Mota, do PL, com 104.701 votos, e dois estaduais, né? O ex-prefeito Valdomiro Lopes, do PSB, com 50.824 votos, e Itamar Borges, reeleito, com 183.480 votos. O Itamar, que transferiu recentemente o seu domicílio aqui para São José do Rio Preto, ele que era de Santa Fé do Sul. Mas quem está aqui comigo para repercutir o resultado dessas eleições é o deputado federal reeleito, o Luiz Carlos Mota. Obrigado, deputado, parabéns. E está também aqui com a gente o vereador Renato Pupo, que infelizmente não conseguiu se eleger. Obrigado, doutor Renato. Bom, vamos começar com o deputado reeleito Mota. Queria que o senhor fizesse um balanço aí das eleições, o resultado de uma maneira geral. Rio Preto, como eu disse, um único deputado federal. Deputado, como que o senhor analisa aí esse resultado? Agradecer essa oportunidade da TV Câmara, né, de um dia após as eleições, nós estarmos aqui falando do resultado. Realmente fiquei muito surpreso, né, mais uma vez ser o único deputado eleito aqui por São José do Rio Preto, mas é fruto de um trabalho que nós fizemos como primeiro mandato de deputado federal. Eu acho que essa eleição foi uma eleição muito difícil, muito disputada, né? A população sempre em silêncio, a gente não sabia o que estava no pensamento deles, e no dia da eleição a gente ficou surpreso pela minha reeleição, mas muito mais surpreso pela cidade de São José do Rio Preto não ter eleito mais deputados, uma cidade que tem um número expressivo de eleitores, e só elegeu praticamente um deputado federal e dois deputados estaduais, como você disse. Mas a cidade tem potencial de eleger muito mais. E o nosso trabalho durante essa campanha foi nesse sentido, conscientizar a população de que nós deveríamos eleger deputados da cidade, deputados da região, que representassem bem a nossa cidade e a nossa região. Porque isso é muito importante no mandato, para que a gente possa trazer, né, emendas, trazer recursos, aí ser o elo de ligação de projetos que a cidade tem, tanto na Assembleia Legislativa como também nos ministérios em Brasília. Então, estou muito feliz, né, por ser o único deputado representativo aqui da cidade. Isso, logicamente, que aumenta a minha responsabilidade, o meu comprometimento com a cidade. E quero continuar, logicamente, sendo esse deputado municipalista, estar mais próximo do município, mais próximo das lideranças da cidade, para que a gente possa fazer um trabalho, né, e um mandato de comprometimento. Agradecer a parceria aqui com o Renato, que é um grande amigo, um grande parceiro. Tivemos junto também nessa política, né, nessa eleição. Então, eu fico muito triste dele não ter sido reeleito, porque é uma pessoa que poderia ser muito útil para a nossa cidade e tem a representação que ele tem. Legal. Bom, vamos ouvir a palavra do doutor Renato Pupo, doutor que teve 17.084 votos para a Assembleia. Doutor, infelizmente o Rio Pretense não, mais uma vez, preferiu votar em pessoas de fora, que muitas vezes sequer passam por aqui, mas fica a palavra aí para o senhor e analisar o que pode ter acontecido. Olá, Gama. Prazer estar aqui com você, falando com todos que nos acompanham, ao lado do deputado Mota. Em primeiro lugar, cumprimentá-lo.
pela eleição, fiquei muito contente. Pelo menos conseguimos aí reelegê-lo. No tocante à minha participação, desde o começo eu sabia que era difícil, e quando você entra numa disputa, você tem que estar preparado para as duas coisas, ser ou não ser eleito. Só não estava preparado para a forma como aconteceu. Eu confesso que a minha votação ficou muito abaixo da expectativa. Até um dia antes, minha esposa perguntou: você está preparado para tudo? Eu falei: para ganhar e para perder, sim, para tudo não. Ela falou: como assim? Eu falei: não estou preparado para ser humilhado. E não acho que fui humilhado, mas ficou muito abaixo. O senhor teve menos votos que na eleição anterior. Menos, né? menos. Na passada, 4 anos atrás, eu tive 24.108 votos. Aqui dentro foram 15.832. Dessa vez, no total, eu tive 17.000 e você falou pouquinho. 17,84. Em Rio Preto, 11.682. Então, claro que a gente não estava esperando por isso, até pela forma como a gente era recebido nas ruas. Eu estava otimista, repito, ciente da dificuldade, mas esperava uma votação maior. Mas faz parte, já sentei, analisei de cabeça fria. Acho que essa polarização entre Lula e Bolsonaro prejudicou quem não assumiu nenhum lado. E não é que não assumiu o lado. Eu fui leal ao nosso partido. O nosso partido fechou com a Simone Tebet e eu percebi que muito eleitor do Lula vinculou o voto com os candidatos que apoiavam Lula. Muito eleitor do Bolsonaro vinculou com os candidatos que apoiavam o Bolsonaro. Tanto é que o PL estourou, fez acho que 99 deputados. 99 deputados, 14 senadores, exato. Maior bancada, daqui a pouquinho a gente vai Então eu, por exemplo, eu percebi que muitos eleitores meus dessa vez optaram por aqueles candidatos que estavam ali fechados com o Bolsonaro. Então, eu acho que a vida é feita de escolhas, eu fiz a minha, arco com as consequências, como sempre arquei. E até gravei um vídeo agora. Ontem eu estava dando uma andada nos colégios e em um deles vieram me falar que eu perdi votos por ter declarado apoio à comunidade LGBTQIA+. Se foi por isso, consciência tranquila, sou contra qualquer tipo de discriminação e digo e repito, se um dia eu tiver que me declarar homofóbico para ser eleito, eu prefiro sair da política. Então, vou continuar defendendo aquilo que eu sempre defendi, cabeça erguida, porque sempre fui leal aos meus princípios, e agradecer às mais de 17 mil pessoas que acreditaram em mim, aos 11.682 81, porque outro fui eu, né, daqui de Rio Preto, e deixar um agradecimento especial também para a população de Olímpia. Lá eu tive 1.046 votos, Olímpia, uma campanha simples, mas lá eu tenho meu irmão, minha cunhada, tenho bons amigos ali que trabalham firme, e eu tenho uma gratidão muito grande por essa cidade, pela população de lá. Legal. Doutor, antes de eu passar para o deputado Mota para a gente repercutir bancada, a questão do PSDB, o que o senhor imagina agora, o futuro do PSDB, depois de quase 30 anos aí, não está no segundo turno, o partido, enfim, vai passar por um processo aí de novas lideranças. O senhor mesmo foi apontado, entrevistou o ex-senador Aloysio Nunes, apontou o senhor como uma das novas lideranças do PSDB no estado de São Paulo. O senhor já pensou nisso? Qual o futuro do PSDB? Bom, em primeiro lugar, agradecer ao doutor Aloysio Nunes, que sempre foi uma referência, um exemplo para todos nós. Nós conversamos muito durante a campanha, declarou apoio a mim, então isso é gratificante. Meu voto é um voto consciente na maioria dos casos e esse é um grande exemplo disso. Com relação ao PSDB, acho que o PSDB pagou o preço do isolamento na época da pandemia. Aquilo acabou gerando uma rejeição muito grande ao Dória, mas que refletiu em todo o partido. O Rodrigo, por exemplo, era para ter muito mais voto do que ele teve, pela sua capacidade de gestão. O Rodrigo tem experiência e eu acho que ele também foi vítima disso tudo. Agora, não sei, não estou autorizado a falar em nome do partido, mas eu acho que o partido vai ter que se reinventar. O partido já havia diminuído um pouco, a esperança era o Rodrigo ganhar o governo do estado de São Paulo. Vamos torcer para que o Eduardo Leite vença no Rio Grande do Sul, para dar um pouco mais de fôlego para a gente. E depois nós vamos sentar, conversar. Se eu sou uma nova liderança ou não, não sei, essas coisas acontecem naturalmente, mas eu sei que algumas pessoas já me apontaram, mas nunca tive essa pretensão também. E deixar tudo acontecer naturalmente. É muito cedo para a gente tomar qualquer decisão. Legal. O deputado Mota, como a gente já disse, o PL fez a maior bancada do Congresso, 99 deputados federais, 14 senadores, se consolida aí talvez como o maior partido do país, né? O PT fez 80 deputados. Como que vai ser essa correlação de forças agora no Congresso? Eu acho que vai ser um partido forte, né? Eu acho que isso vai
vai ser muito importante para as próximas eleições municipais daqui a 2 anos. Eu acho que... E no Congresso, logicamente, que a gente vai estar como nós tivemos nesses primeiros anos de nosso mandato. Nós, na eleição passada, fizemos 33, ficamos com 39 deputados federais, e nessa vinda do Bolsonaro passou para 77. Então, o partido realmente é um partido que tem um poder de articulação dentro do Congresso Nacional, logicamente que agora vai aumentar, e nós queremos estar dentro dessa articulação para levar os nossos projetos que são de interesse da nossa cidade, da nossa região, para que se coloque em pauta e tenha sido aprovado, para que a gente possa trazer mais recursos e mais desenvolvimento aqui para a nossa cidade e para a nossa região. O partido vai entrar na disputa pela presidência da Câmara e Senado, né? Aí é uma articulação que vai começar, né? Eu acho que a partir do segundo turno das eleições. Isso com certeza, um partido que tem uma bancada dessa, né? Já tinha o vice-presidente da Câmara e acho que vai ter uma discussão mais forte agora. Estado de São Paulo, como é que o senhor fica no segundo turno e para presidente? Lógico, partido acho que como disse aqui o Renato, é muito cedo, né? O nosso partido tem candidato a presidente, que é o Bolsonaro, né? Está apoiando, não temos candidato a governador, mas está apoiando o Tarcísio como governador. Eu acredito que vai ser numa linha dessa daí, a gente ouvir o partido e ficar junto com o partido. PSDB, doutor, tem já algum encaminhamento? Como vai se comportar nesse segundo turno, tanto para o Estado quanto para presidente? Eu não conversei com ninguém ainda. A gente ouvia lá atrás que Rodrigo e Tarcísio poderiam estar juntos no segundo turno, né? Qualquer que fosse o finalista. Mas isso eram só comentários. Agora, é muito recente para a gente falar. Não conversei com ninguém do partido, vou aguardar. Legal. Bom, deixa eu só passar aqui que a região também, além do deputado Mota, do Valdomiro, que a gente falou, e do Itamar Borges, pela região foram eleitos a Beth Saão, de Catanduva, pelo PT, o Carlão Pignatari, de Votuporanga, do PSDB, o Fausto Pinato, de Fernandópolis, pelo PP, e, como disse, Itamar Borges e Valdomiro Lopes, Tamar PMDB, e o Valdomiro PSB. Aqui da Câmara, a gente, além do Dr. Renato Pupo, nós tínhamos o João Paulo Rilo, também candidato a deputado federal pelo PSOL, 39.603 votos, ficou de fora da Câmara Federal. Deputado Mota, os projetos para Rio Preto, como é que o senhor pretende encaminhar agora esse mandato aí, os próximos 4 anos, prioridades do senhor, áreas de atuação? Eu acho que é muito importante, né, essa reeleição para a gente continuar esse trabalho de parceria que a gente tem, né, com os municípios, com os prefeitos, com os vereadores que nos apoiam, que estão do nosso lado. E a gente sempre usou o método de você fazer algumas reuniões com essas lideranças e verificar quais são as prioridades para as cidades, principalmente agora, no começo do ano. Então nós vamos fazer isso, começar a fazer essas reuniões e, logicamente, que trabalhar como a gente sempre trabalhou, sendo um deputado municipalista, né, ouvindo as lideranças da cidade e, logicamente, trazendo os projetos que forem interessantes para os municípios e para os prefeitos. Tá certo. O senhor teve voto no estado inteiro, né? Eu não fiz esse balanço ainda, mas acho que a votação nossa é pulverizada, né? Tivemos em Rio Preto 12 mil e poucos votos e do estado todo 104.701 votos. Então, acho que é um reconhecimento, agradecer também à população aqui de São José do Rio Preto pela confiança, né? E estamos mais uma vez aí com o mandato à disposição da população, à disposição das lideranças aqui de Rio Preto. Legal. Pedi para o Thiago jogar na tela aí, só para a gente ver o resultado final das eleições. Para presidente, o Lula teve 48,43% dos votos, Bolsonaro 43,20%. Em São Paulo, Tarcísio 42,32% e Haddad 35,70%. A surpresa é o Tarcísio, porque todas as pesquisas colocavam o Haddad sempre em primeiro lugar e inverteu. Como que o senhor analisa a questão de pesquisa, doutor? Está tendo muita crítica em relação a pesquisas. O próprio presidente Bolsonaro, 43,20%. As pesquisas colocavam ele com bem menos votos, aí 32, 35, dependendo do levantamento. Mas isso já acontece faz tempo. Eu me lembro, na década de 80, eu jogava futebol em São Paulo, estava morando lá, então eu acompanhei de perto a eleição para a prefeitura, quando o Fernando Henrique era apontado como prefeito de São Paulo, chegou até a se permitir uma foto na cadeira do prefeito, e deu Jânio. O Jânio até desinfetou a cadeira, depois aquelas coisas todas. Então, as pesquisas, eu não sei se há um erro ou se há uma inclinação do eleitor de última hora a votar
diferente daquilo que ele vinha declarando ao longo da campanha. Na passada, por exemplo, 4 anos atrás, nós tínhamos o SCAF como provável adversário do Dória no segundo turno, até a véspera, e apareceu o Márcio França. E nós estávamos apostando justamente nisso, para que aparecesse o Rodrigo. E, além do Rodrigo não aparecer, houve a inversão do Tarcísio com o Haddad. Então, eu não sei se a metodologia de pesquisa é que é errada, ou se o eleitor que é muito volúvel e muda de última hora, mas a única coisa que eu sei é que é, sim, uma constante essa surpresa nas urnas. Isso desde a década de 80. E o senhor deputado, como que o senhor analisa isso e acha que tem que mudar alguma coisa? Porque eu vejo principalmente os seguidores do presidente Bolsonaro dizendo que tem que ter alguma mudança, rever esse instituto de pesquisa. Como que o senhor analisa isso? Realmente, essa eleição praticamente foi um desastre com relação às pesquisas. Mas eu acho que a gente sentiu muito que a população ela estava muito retraída. A população, até no último dia da eleição, ela não dizia em quem ela ia votar, uma campanha totalmente fria nas ruas também. Então, acho que é impossível um instituto de pesquisa, né, avaliar corretamente a pesquisa nesse momento. Então, eu acho que aconteceu isso, a população não definiu seus candidatos, foi definido na última hora mesmo. E como disse o Renato, a polarização ficou entre presidentes, né? Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula. E a discussão foi só... isso refletiu nos outros cargos, com certeza. E a pesquisa também errou para Senado em São Paulo, que o Márcio França liderava aí e o astronauta Marcos Pontes acabou levando com uma diferença grande o Senado por São Paulo. Em Rio Preto, a gente tem os números aí, os números de abstenção. No Brasil, a média geral 20,95%, no estado de São Paulo 21,63% e Rio Preto 22,3% de abstenção, ou seja, mais de 20% dos eleitores não apareceram para votar. Isso prejudica também, doutor? Ou não? Eu acho que não dá para falar. Se fosse muito acima da média estadual e da média nacional, eu diria que sim, mas eu acho que não. Ficou 2 pontos percentuais acima da média nacional, 1 ponto só acima da média estadual. Então, eu acho que não. A gente tem que ter humildade de reconhecer. Querer atribuir a isso o resultado das urnas, a gente tem que ter humildade de reconhecer que talvez tenha que mudar alguma coisa, refazer algumas coisas também, refletir, analisar com calma os números, tudo. E se tiver que mudar, nós vamos mudar. Agora, se a gente chegar à conclusão de que o resultado foi porque fomos fiéis aos nossos princípios e a população é que pensa diferente, aí a gente vai continuar seguindo essa linha, porque eu não posso também ficar mudando o meu jeito de agir de acordo com a vontade do eleitor, né? Então, aquilo que eu acho certo, eu vou continuar defendendo. Aquilo que eu acho errado, eu vou continuar combatendo. Às vezes a gente desagrada alguns, mas sempre com a consciência tranquila. O senhor acha que deveria haver uma revisão do sistema eleitoral para distrital ou distrital misto, até para evitar que todos os votos de Rio Preto vá para candidatos de outras regiões, outras partes do estado? Sim, isso eu sempre defendi. Acho que, de certa forma, me beneficiaria, mas não é por isso que eu defendo, não. Porque eu acho que a região tem que ter a sua representatividade. Foi dito aqui, acho que por você, pelo deputado Mota também, muitas vezes gente de fora vem, leva votos importantes daqui, sem qualquer tipo de compromisso com a região. As nossas entidades, às vezes, ficam desassistidas, e quando eu falo desassistidas, claro, tem os deputados daqui, eu sei que o deputado Mota ajuda muito, mas se tivesse mais gente daqui, claro que trariam muito mais recursos. Então, essas pessoas vêm em época de eleição, eu falo, às vezes são os candidatos da mídia, da internet, e não tem compromisso nenhum com a cidade e região. Eu converso com prefeitos da região, prefeitos de cidades pequenas, que não são conhecidas, que chegam a ser humilhados quando vão a Brasília ou quando vão a São Paulo, pedir recurso para determinado deputado e falar, deputado, o senhor teve muito voto na minha região, na minha cidade. E ele falou assim, eu não pedi, eu nem fui lá, votaram porque quiseram, não tenho compromisso nenhum. Então isso é muito desagradável e acho que tem que ser revisto. O senhor acha que é possível, deputado, haver esse debate de alteração? O senhor acha que isso está na pauta ou nesse momento? Não, já teve na pauta, né, no ano passado no Congresso, participei de muitas discussões, né, e estava bem encaminhado para o distritão misto, né, mas chegou na última hora a questão partidária, porque
mexe com os partidos. Se você fizer uma reforma dessa, mexe com os partidos. E teve um dos partidos aí que não concordou e estava muito prontinho para aprovar o distritão misto, entendeu? O distrital misto, que seria muito importante, né? Que seriam os deputados mais votados, que eu acharia o método mais justo. Mas eu acredito que tem clima, o Congresso, logicamente, que vai ter uma renovação muito boa agora e tem que provocar essa discussão para que aconteça dentro do Congresso Nacional. Legal. Estamos recebendo aqui o vereador Fábio Marcondes, secretário de Esporte. Quer participar aqui, vereador? Não, por favor. Tá bom. Estamos debatendo aqui eleições, falando enfim, do resultado. Em Rio Preto, 239.043 votos válidos, 16.342 nulos e 12.729 votos em branco. Bom, gente, é isso. Quero agradecer o vereador Renato Pupo, o deputado Mota. Quiser falar mais alguma coisa, vereador, deputado, fica à vontade. Eu só gostaria de agradecer essa oportunidade, né? Agradecer à população que nos confiou em mais um mandato, agradecer às lideranças da cidade que nos apoiaram nesse projeto, dizer que nós saímos muito mais forte do que entramos, né? O Partido PL, como você disse, elegeu aí perto de 99 deputados federais, 14 senadores, e eu fico muito orgulhoso de Rio Preto ter um deputado federal do PL. Isso nos credencia, né? Estive conversando ontem à noite com o nosso presidente do partido, Valdemar Costa Neto, que nos parabenizou, e dizendo que o futuro de Rio Preto nós temos que avançar na política. E, logicamente, que esse avançar é que nas próximas eleições municipais o partido vai estar mais estruturado e com uma representação, né, muito forte. E, logicamente, que teremos candidato a prefeito em São José do Rio Preto. PL terá candidato a prefeito em Rio Preto, tá certo. Deputado, vereador. Eu quero mais uma vez cumprimentar o deputado Mota, desejar a ele um ótimo mandato. Acho que vai ser muito bom para Rio Preto. E agradecer as pessoas que acreditaram em mim. Apesar de ter ficado, como eu disse no início do programa, muito abaixo da expectativa, não poderia deixar de agradecer aos pouco mais de 17 mil eleitores que acreditaram em mim, em Rio Preto 11.682, e agradecer também as pessoas que me receberam ao longo da campanha, inclusive aquelas que não votaram, mas sempre me receberam muito bem, as portas sempre estiveram abertas para mim, nas empresas que visitei, sempre fui recebido com muito respeito, muito carinho, então isso é muito importante também. Foi uma campanha limpa, uma campanha gostosa, foi isso inclusive que me deixou mais otimista, né? Os votos não vieram, mas o respeito, isso aí fica marcado na vida da gente, então queria deixar aqui registrado o meu agradecimento. Legal. Obrigado, vereador Renato Pupo. Obrigado, deputado federal Luiz Carlos Mota, como eu disse, reeleito com 104.701 votos. É bastante voto, hein? Mais que na passada, deputado? Mais que na passada. Na passada nós tivemos 75.218. Então aumentou aí praticamente mais de 30% da nossa votação, o que aumenta, logicamente, a nossa responsabilidade, né? Mas estamos, né, como disse o Renato, aqui agradecer a todos que nos apoiaram, né? E a gente sabe que na política você não faz nada sozinho, você tem que ter parcerias. E Rio Preto é uma parceria que eu tenho muito forte para o meu mandato. Legal. Obrigado, deputado. Parabéns pela eleição, parabéns pela campanha. Vereador Renato Pupo. É isso aí, gente. Vamos chamar um intervalo rapidinho. Na sequência, a gente continua esse debate sobre eleições 2022. Rapidinho. Dicas da amamentação, livre demanda. Amamente em livre demanda, ou seja, sempre que o bebê quiser. Ofereça uma mama por vez e deixe o bebê mamar até soltar o peito sozinho. E se ele ainda quiser, ofereça o outro peito. Amamente até os 2 anos ou mais. Nos primeiros 6 meses, dê somente leite do peito. Ok, gente, estamos de volta com o X da Questão especial Eleições 2022. Estamos repercutindo aqui o resultado das eleições, tanto para presidente quanto para governador. A grande surpresa aí, o PSDB fora do governo de São Paulo depois de quase 3 décadas aí. Isso bastante significativo. Bom, e eu estou recebendo agora o vereador João Paulo Rilo,
O João, que foi candidato a deputado federal, teve 39.603 votos, mas infelizmente não conseguiu uma cadeira na Câmara Federal, a exemplo do Renato Pulpo, outro vereador aqui de Rio Preto, que disputou eleição para deputado. João, obrigado pela presença, parabéns pela campanha, votação significativa, 40 mil votos, não deu, mas o PSOL fez uma bancada razoável, 6 deputados, Guilherme Boulos, 1 milhão de votos, até se esperava mais, né, do Boulos, a Sônia Guajajara, enfim, uma bancada aí representativa. E agora, João, balanço que você faz aí, o que faltou, onde que não deu, o que aconteceu? Bom, primeiro agradecer, Alexandre, aqui o espaço da gente fazer essa reflexão logo após a eleição. Isso é muito importante, porque a vida continua. A eleição ela é o momento mais importante da democracia, né? No entanto, nós temos um segundo turno ainda pela frente e a vida segue. Em relação à nossa votação, primeiro quero agradecer, né, Rio Preto pela receptividade, pelo processo que nós fizemos na campanha, um acúmulo importante. Eu fui o mais votado de Rio Preto, de Mirassol, de Monte Aprazível. Isso num lugar onde o Bolsonaro fez mais de 60% dos votos. Então, isso mostra um reconhecimento do trabalho e um conjunto forte, progressista, que manteve a posição, além de outras candidaturas de esquerda e centro-esquerda que foram bem votadas na cidade. Agora, o que fica, né, nessa estranheza dos votos em relação... Por exemplo, a nossa perspectiva era outra, que era ter mais voto em Rio Preto e região. Mas aí a gente vai entender o que aconteceu. Se a gente fez uma pesquisa 5 dias antes, o resultado era um e as urnas disseram outro. E aí são pesquisas nossas, de confiança, não tem manipulação, nada. O que acontece é que tem uma operação subterrânea ainda, né? As redes sociais elas diminuíram, porque tem a lei de combate a fake news, mas tem um subterrâneo que é muito difícil você controlar, que é WhatsApp, né? WhatsApp, Telegram, outras tecnologias de massa que estão organizadas em grupos que você não controla. Então, o que a gente percebe? A recepção na rua era muito boa, as pesquisas confirmavam, elas se retroalimentavam, o que a gente fazia de pesquisa e o que a gente fazia de sentimento de rua. Aí, a hora que você vê a votação, dezenas de candidatos de extrema-direita tiveram mais de 1.000 votos em Rio Preto. E a gente não sabe quem eles são. É óbvio que eles estão... Como é que eles aparecem? No condicionamento da urna, vinculando o Jair Bolsonaro a essas candidaturas. E esse efeito aconteceu no atacado também para o Tarcísio, né, que surpreendentemente terminou a eleição em primeiro lugar. A vaga do Senado, Márcio França liderou o processo inteiro. Ou seja... Você acha que não é erro de instituto nisso? Não é falha no levantamento? Não é falha, porque você tem uma operação subterrânea, suja, com fake news, com muita grana, operando fora do controle, fora da regra eleitoral, que opera por novas tecnologias que você não controla. E eles dominam porque é uma tecnologia e uma operação internacional, inclusive. Isso tem investigação no mundo inteiro. Operam com muito dinheiro, muito recurso, muito robô. E é isso que acontece. Então, os institutos não estão errados. Não que não possa ter manipulação, isso é outra coisa, mas não estão, porque todos eles querem manter a sua credibilidade. O que acontece é que tem uma operação subterrânea, né, que não se vê, não se controla e que condiciona o voto. É isso. Rio Preto, há 2 eleições... Fica com 30% dos votos válidos para candidato de Rio Preto. Era o contrário, sempre foi o contrário. Ou seja, Rio Preto chegou a ter 4, 5 deputados estadual, 3 federais. Exatamente. Então tem uma mudança. E a ultradireita, né? A extrema-direita está crescendo muito. E não cresceu na esquerda, porque a esquerda, de certa forma, ela aumentou o seu tamanho nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados. Mas ela diminuiu. Aliás, quem diminuiu foi a direita tradicional, a centro-direita tradicional. O PSDB tem quase o mesmo tamanho hoje nacionalmente que a Rede e o PSOL. O PSDB é o grande perdedor, eu acho. É o grande perdedor da eleição. Tanto é que esfacelou, né? Assim, os quadros do PSDB
né? Não existe mais. Conseguiu eleger o Serra, o PSDB. O PSDB deixou de ser uma alternativa. É diferente do PT, que continua sendo uma alternativa à esquerda do campo progressista. O PSDB, que era uma força de centro-direita, perdeu protagonismo, dificilmente se recupera, as coisas vão mudando mesmo, né? Então essa é um pouco a avaliação. E ainda assim, com toda essa operação, né, que eles fazem, nós conseguimos manter uma votação absolutamente expressiva, né, e uma votação em Rio Preto muito boa. Eu fui mais votado, isso importa, isso diz muito sobre o nosso trabalho. Sim. O que você falou aí da direita, né, do conservadorismo, depois do Boulos, que foi o mais votado, nós temos só a Carla Zambelli, que surpreendeu, né? Muita gente achava até que a Carla, 946 mil votos. Ela ocupou o espaço que foi da Joyce um dia, né? A Joyce derreteu, né? De 1 milhão para 13 mil votos. O Eduardo Bolsonaro, que também caiu 740 mil votos, ele teve quase 2 milhões na eleição passada. Aí vem Ricardo Salles, que é impressionante, e delegado Bruno Lima. E também foi eleito Mário Frias, enfim, todo esse pessoal aí que integrou o governo Bolsonaro, vários senadores, né? Damares no Distrito Federal, o astronauta em São Paulo, Romário no Rio de Janeiro, que diz muito do eleitorado brasileiro, né, João? É isso aí. Agora a prioridade é eleger o Lula, né? É isso que tem que ser feito. Vi muita gente, muito pessoal da esquerda aí, desanimado, triste, mas o cenário não é de todo ruim para o PT, né? Não é. O problema são as narrativas que são construídas na véspera de eleição, eu acho que com pouca sensibilidade, porque você criar uma narrativa de que vai ganhar, já ganhou, vai dar primeiro turno, numa eleição que a gente sabe, que a direção sabe que é difícil, cria um efeito psicológico pós-eleição muito perigoso, muito perigoso. Então, eu nunca acreditei em eleição no primeiro turno, porque tá polarizado. E outra coisa, as duas candidaturas que iam segurar um pouco de voto, que é Ciro Gomes e Tebet, e mais outras forças, Rede Globo, eles querem derrotar o Bolsonaro, mas querem que tenha segundo turno. Quer que o Lula sente, que reconverse, amplie a aliança, né? E é isso que tem que ser feito agora, não tem o que fazer, né? Acredito muito que o Lula vai ganhar a eleição. Não vai ser fácil. Uma eleição muito polarizada. Tem uma operação, eles continuam operando de maneira ilegal no país, né? Isso agora quem sabe no segundo turno possa arrefecer, não acredito, porque são tecnologias que estão fora do regramento. Então isso continua acontecendo e o Lula tem que ampliar. Nós temos que dialogar, né? Defender a civilidade, defender a cultura de paz. Enfim, é isso, né? Quem está na política sabe que são processos históricos. Não existe derrota eterna e nem vitória eterna, né? É um processo de luta, de acúmulo de força. Além do PSDB, acho que tem outro grande derrotado nessa eleição, que é o Ciro, né? Terminou aí com 3% dos votos. Em relação ao PDT, acho que não há maior dúvida, o PDT deve caminhar com o PT e Ciro Gomes. Eu espero que sim também. O Ciro ele vai ter... tem espaço depois de tudo que ele fez? Eu acho que sempre tem espaço. Eu vi uma frase dele que ele disse que estava um pouco aterrorizado com o que aconteceu, que é muito grave o que está acontecendo. Talvez essa vai ser a embocadura, porque ele criticou de uma maneira muito visceral o presidente Lula, o PT, assim, de um jeito que eu discordo muito da forma do Ciro, embora eu respeite muito o Ciro, acho um cara muito inteligente, um cara que tem proposta para o país, mas errou muito na forma, agiu com muito fígado, né? Muito visceral, e misturou as coisas. Que nem a Simone Tebet Que nem a Simone fez. Então agora ele tem que calibrar o discurso, porque o Brasil precisa dele. Acho que ele falou que ele está a serviço do Brasil, então agora é hora de relevar, eu acho que não é esquecer. Ele tem problema do Lula, ele coloca na geladeira e depois ele esquenta e conversa com o Lula. Agora é hora de derrotar um fascismo que vai se institucionalizar no Brasil se o Bolsonaro vencer as eleições. Falo isso aqui, não com todo respeito a muita gente que vota no Bolsonaro, mas parece que não tem a dimensão do que ele representa. Isso é muito sério. Vai virar o quê? O país da misoginia, o país do racismo, o país do preconceito, o país dos bancos, o país da concentração de renda. Tem uma parte que eu acho que se identifica mesmo com ele.
Tem gente que vota nele porque quer se sentir à vontade para humilhar a empregada doméstica, quer se sentir à vontade para esculhambar as pessoas, para esculhambar os LGBTs. Então, é isso. Tem uma parte não, que ainda é um medo do comunismo, que é uma coisa bem surreal, né? O medo do Lula fechar a igreja. Só que ninguém conhece uma história de nenhum governador, prefeito ou presidente que fechou a igreja. Tá na Constituição, né? Não tem como fechar a igreja. Pois é, né? mas... E parece que isso pega. Eu vi, Alexandre, vários vídeos que depois começam a chegar, porque tem gente que vota no Bolsonaro e vota na gente, enfim, e acaba te mandando, olha esse vídeo do Lula, você viu isso? Aí é aquele programa que faz alteração de voz, né? Mas textos muito assim, muito sacanas, mas muito eficientes, assim, que convence. Então a fake news ela rolou solta. Então eu me preocupo muito com o segundo turno agora. Vou para a rua, vou convencer as pessoas, mas de um jeito que eu acho que a gente não tem que entrar na onda do ódio. Nós precisamos calibrar o discurso, continuar, tem que apostar no que nós apostamos. Na reconstrução da democracia, na cultura de paz, no diálogo, na civilidade. Acho que esse é o caminho. É o caminho. Bom, e São Paulo, Rilo, João Paulo Rilo, como que você analisa São Paulo? A gente teve aí, enfim, todas as pesquisas colocavam o Haddad em primeiro, com bastante diferença. E as urnas mostraram o contrário. Tarcísio em primeiro, com uma boa diferença. A gente tem os números aí, ó. Tarcísio 42,32 e o Haddad 35,7. Dá para virar isso? Dá para o Haddad ganhar ou São Paulo já era também? Tarcísio vai levar? Não, dá para ganhar. É muito difícil, mas dá para ganhar. Vai depender muito também da conjuntura nacional e um plano de campanha. O problema é que se o Lula tivesse ganhado no primeiro turno, tanto ele e principalmente o Alckmin, que tem uma liderança forte no interior, poderia ter um peso maior nessa costura. O que deu a vitória ao Tarcísio foi o interior, né? Porque em São Paulo, capital, o Haddad ganhou. Então, agora, eu acredito que vão procurar o PSDB. Quando eu falo do PSDB, não é só o Rodrigo, é o PSDB, tem que ser procurado de São Paulo. Acho que o Alckmin vai ter um papel fundamental na eleição, tanto presidencial como na eleição de governo agora, nesse segundo turno. Agora eu volto a compor com mais intensidade a coordenação da campanha do Haddad de São Paulo. Eu dei uma afastada por conta da candidatura aqui, mas como presidente estadual do PSOL, volto a acompanhar. Né? E a minha ideia, que está na minha cabeça, é isso. Depende. Também não tem mágica. O Haddad tem que manter, acho que tem que talvez melhorar a linguagem nesses debates agora, falar diretamente coisas, né? Ele ainda é meio professoral, né? Tem que melhorar a linguagem, uma linguagem mais direta. Ele sabe das coisas, mas às vezes não consegue chegar, né? Tocar o coração das pessoas, assim, mais, e falar da vida real do povo paulista, falar de desenvolvimento, né? Falar de segurança pública, de educação, aquilo que cabe, que são setores estratégicos que cabe ao Estado. Eu acho que tem que ser isso, manter uma campanha de proposta. E ele é muito mais preparado, tem muito mais história. E tem que analisar um pouco. Eu não sei se o Tarcísio chegou no teto dele, né? Em São Paulo, por conta da rejeição. Não podemos esquecer que a rejeição do Bolsonaro, assim como o antipetismo, é muito grande em São Paulo. Então é uma eleição em aberta. Não dá para... Óbvio, tem uma vantagem do Tarcísio por conta da onda, tudo, mas o jogo não está definido. Vamos ver. E tem que ver como é que vai se comportar o Rodrigo Garcia, a turma dele nesse segundo turno. Às vezes não tem muito peso. Sim. Né? Não é automático isso, você... mas nada são 4 milhões de votos, né? Exatamente. É fundamental. O que eu quero dizer é o seguinte, o comportamento dele, só ele declarar voto para um ou para outro não significa nada. Não é automático, nada. Né? Assim. É um arranjo mais sofisticado que precisa ser feito. Legal. Para a gente encerrar, João, vamos considerar, seja quem ganhar, não vai ser fácil a governabilidade, né? Vamos considerar que o Lula ganhe, que terminou em primeiro, 48,43 contra 43,20 do Bolsonaro, porque só o PL fez 20% do Congresso. Se o Lula ganhar, né? Assim, o bolsonarismo é inegável. Saiu com mais força do que eu esperava que sairia, institucional. No entanto, o Lula é um gigante da política. Sabe negociar, né? Muito hábil. Vai fazer um governo de composição, de unidade nacional, e vai ter resultado.
À medida em que você tem resultado, em que o governo cria estabilidade, muda a correlação. Os deputados eles estão pensando na próxima eleição. Então ninguém sabe. Se o Bolsonaro ganha, para mim é um quadro terrível de ameaça mesmo, de continuidade de ameaça à democracia. O Lula vai ter dificuldade no começo, mas se o Brasil dá certo, essa turma aí, eles são governistas. Antes de ser qualquer coisa... Centrão, né? PL é centrão, né? PL é centrão. O Valdemar da Costa Neto operou em todos os governos que ele teve, do Fernando Henrique ao Lula, ele é governista. Então, se não dá para... Não dá para fazer uma avaliação, essa turma vai ficar o tempo inteiro contra o Lula, não é assim, porque todos eles são governistas, e se o Brasil começa a dar sinais de crescimento, ninguém quer ficar para trás, eles vão aderir rapidamente ao governo, isso aí é natural. Não acredito em fissura institucional com a vitória do Lula, não. O Lula vai, na minha opinião, o Lula ganha e unifica o Brasil. Perfeito. Bom, tá aí, gente. Vereador João Paulo Rilo, candidato a deputado federal do PSOL, 39.603 votos. Infelizmente, ficou de fora da Câmara Federal, mas daqui 2 anos tem outra eleição. Mas na Câmara Municipal. Na Câmara, continua, claro. Continua na Câmara Municipal. E daqui 2 anos tem eleição de novo, então o trabalho não para, né, João? Obrigado, viu? Se quiser falar mais alguma coisa... É isso, mais uma vez, e agradecer o espaço e agradecer os eleitores que confiaram na proposta, que mantiveram firme, uma votação muito expressiva. Infelizmente, não tivemos uma vitória eleitoral, mas uma vitória política, sim. Uma oportunidade de dialogar com a cidade, teve retorno, isso é bem legal. Legal, obrigado, viu, João? Obrigado. Aliás, a gente queria, antes de o João coisar, a gente tem umas imagens do dia da eleição aqui em Rio Preto, que eu dei uma circulada pelas escolas aí, só antes do João sair aqui. Estamos tendo aí acho que é a Peter Pan, lá no Jardim Urano. O que você achou do dia aqui? Foi tranquilo, né? Eu achei algumas sessões demoradas ali para votar, com um pouco mais de fila. Eu demorei um pouco para votar, mas é tranquilo. Tranquilo. Aí acho que é o Filadélfia, onde eu votei, também fiz umas imagens lá. O lado negativo é o sujeira, né? Muito santinho. A turma joga esparramado, o derrama, né? Como que fala? A derrama na madrugada, o que é proibido, lógico, mas até onde sabe não teve nenhuma ocorrência mais grave, ninguém foi preso, tá tudo certo. É isso aí, João, obrigado. Isso aí, obrigado. Bom, gente, nesta terça-feira nós temos a sessão ordinária de número 50. Vamos conferir os itens aí que estão na pauta. Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. Os vereadores de São José do Rio Preto analisam 7 itens durante a 50ª sessão ordinária de 2022, que será realizada nesta terça-feira. São 2 vetos, 4 projetos de lei e um projeto de resolução de autoria do presidente da Câmara, Pedro Roberto, que altera a regra de 2005, elevando de 1 para 2 o número de estagiários nos gabinetes parlamentares. Esse projeto será analisado em primeira discussão, ou seja, quanto à legalidade. Já os 2 vetos são totais. Há os projetos de Bruno Marinho, que obriga a realização de estudo prévio para a instalação de novos radares no município, e de Bruno Moura, que dispõe sobre a implantação de equipamentos semafóricos com funcionamento à base de energia solar. Os 4 projetos de lei na pauta, todos em análise quanto à legalidade, são os seguintes: do Executivo, que institui no município o Prêmio Troféu Fidelidade Aristides dos Santos, de Jorge Menezes, que prevê o fornecimento de material informativo sobre o combate à violência doméstica nas escolas da rede pública municipal, de João Paulo Rilo, que inclui no calendário oficial o Dia Municipal de Conscientização sobre a Fissura Lábio-Palatina, a ser comemorado anualmente no dia 24 de junho, e de Jean Charles, que institui o Dia Municipal do Agente de Proteção da Infância e da Juventude, a ser comemorado anualmente no dia 20 de maio. A sessão começa às 14 horas e tem transmissão ao vivo pela TV Câmara, o canal 4 da NET, e 28.2 em sinal aberto pelas redes sociais do Legislativo e pela Rádio Educativa 106,7 FM. Ariana Pereira para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Bom, tá então, gente, sessão 2 horas da tarde, amanhã terça-feira aí para debater esses projetos citados pela Ariana. Bom, é isso aí, vamos encerrando esse X da Questão Especial Eleições. Só relembrando aqui, então, de Rio Preto tivemos eleitos para
a Assembleia Legislativa, o ex-prefeito Valdomiro Lopes foi convidado para estar aqui com a gente, infelizmente não pôde vir. Itamar Borges também foi convidado para estar aqui falando com você, mas também não pôde vir. E o Mota, que teve aqui, deputado federal. A região elegeu ainda Bete Saão em Catanduva, desculpa, Carlão Pignatari em Votuporanga, Fausto Pinato de Fernandópolis, e esses daí são os deputados da nossa região. Lembrando também que o Geninho Zuliani, que era deputado federal, inclusive com domicílio em Rio Preto, transferiu de Olímpia para cá, foi para ser vice do Rodrigo Garcia e perdeu a cadeira na Assembleia. Ele que para muitos aí tinha uma candidatura à reeleição praticamente certa, né? A eleição não tem nada certo, mas o Geninho tinha um trabalho forte aí e seguramente tinha tudo para ser reeleito, mas foi ser vice do parceiro Rodrigo Garcia. É isso aí. Bom, é isso aí, gente. Então, essa edição do X da Questão Especial Eleições 2022 fica por aqui. Se você quiser rever o programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite. Voltamos aí ao horário normal, com o fim da propaganda partidária. Então, a reprise às 8 horas da noite. E amanhã, às 7 horas da manhã, já que eu falei da propaganda, ela retoma na sexta-feira, dia 7. Então, volta aí o segundo turno para presidente e governo do estado de São Paulo, naquele horário de sempre, meio-dia e meia e 8 horas da noite a partir de sexta-feira. É isso aí, gente. Esse programa teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Oséia Santos, o GC do Thiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Um grande abraço a todos, até a próxima.